Uma boa noite, irmãos. Uma grande alegria podermos juntos, nesta ocasião, exaltar o Deus Todo-Poderoso, glorificá-lo e agora, em especial, ouvirmos a sua voz por meio da exposição da sua palavra. Então, eu quero convidá-los a lerem comigo Romanos, capítulo 11, a partir do versículo de número 33. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo de número 33, leremos até o versículo 36. Eu lerei e você acompanhará a leitura, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, porque sabemos, Pai, quem nós somos. Sabemos onde estávamos, ó Deus. E sabemos, Pai, quem o Senhor é. Porque o Senhor foi quem nos resgatou do lamaçal do pecado. Ó Deus, ainda, ó Deus, que estivéssemos recheados de imperfeições, o Senhor, com graça e misericórdia, veio ao nosso encontro, enviando Cristo para morrer em nosso lugar. Por essa razão, ó Deus, nós sabemos que só podemos confiar na Tua graça, nos méritos de Cristo, e por isso nós te exaltamos, te glorificamos, e pedimos que o Senhor continue, ó Deus, a ressaltar essas verdades em nossos corações, a fim de que, saturados delas, ó Deus, possamos moldar nossa conduta e assim glorificar o Teu nome, onde quer que estejamos. Guia-nos, ó Deus, nessa reflexão, para que sejamos edificados e assim, ó Deus, possamos sair, servir, glorificar o Teu nome. Ó Deus, é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no texto que lemos, Paulo faz algo que todo cristão deveria fazer. Paulo, ele canta aquilo que crê. É verdade que no culto de hoje, nós fizemos isso também. Cantamos o que cremos. Nesta igreja, irmãos, temos feito assim. Entretanto, nós não passamos todo o tempo de nossa vida neste culto. E o mundo evangélico é cheio de canções, e essas canções nem sempre, elas refletem aquilo que nós cremos. E às vezes, irmãos, levados pela beleza da melodia, nós cantamos coisas estranhas à nossa fé. O pastor Jonatas, hoje pela manhã, mencionou uma canção que fala da relação com Deus a partir do amor eros e não do amor ágape. Nós vemos, irmãos, canções que exaltam a vingança em detrimento da compaixão e do amor. Mas a verdade é, irmãos, que nós, mais do que cantarmos, precisamos entender o que cantamos. Porque é isso que Paulo faz. Porque a canção que nós vemos nesse texto, irmãos, esse trecho que nós recortamos aqui, é um hino de louvor que Paulo, ele compõe depois de refletir sobre as verdades profundas do Evangelho. Porque, irmãos, Paulo começa a carta aos Romanos, falando sobre a condenação de toda a humanidade. Judeus, gentios. Então ele prossegue, falando sobre a justificação pela fé, sobre a provisão graciosa de Deus para a redenção da humanidade. E do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo discorre sobre o lugar da descendência de Abraão no plano de Deus. Então, ele conclui essa primeira parte da carta aos Romanos, afirmando
que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, judeus, gentios, para com todos mostrar de misericórdia. E diante dessas verdades profundas, ele não encontra outra coisa a fazer senão exaltar o Todo-Poderoso. Então ele rompe numa canção, destacando verdades profundas a respeito de Deus. Verdades, irmãos, que nós também precisamos cantar e precisamos refletir sobre elas, verdades fundamentais. E é sobre essas verdades que eu quero refletir com os irmãos nesta noite. E a primeira delas, a primeira verdade fundamental que eu encontro nesse texto, é que Deus é rico. Porque, veja bem, Paulo começa aqui falando das riquezas de Deus. E nós sabemos que quem tem riquezas é rico. No entanto, quando nós pensamos na riqueza de Deus na atualidade, somos tentados a imaginarmos a riqueza de Deus como se resumindo a bens materiais, porque nos recordamos daquilo que o próprio Deus diz em Ageu 2, versículo 8, afirmando: minha é a prata e minha é o ouro, e meu é o ouro. Mas Jesus, ele nos ensina que embora Deus seja o dono de tudo, as riquezas de Deus, elas não estão fora dele. As riquezas de Deus, elas fazem parte do seu próprio ser. Por isso, elas são celestiais. Jesus disse que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde os ladrões roubam e a traça consome, mas nós devemos ajuntar tesouros nos céus, porque esses são imperecíveis. Nós nos acostumamos, irmãos, a pensar em riquezas como algo fora de nós. Quando criança, nós assistíamos desenhos ou filmes que falavam de um baú cheio de riquezas que nós encontraríamos e esse seria o tesouro. Mas Deus, ele não tem riquezas. As riquezas de Deus não estão fora dele, mas estão no seu próprio ser. E desde a eternidade, Deus é rico. Porque se as riquezas de Deus estivessem nas coisas criadas, Deus teria que criar para ser rico. Mas Deus é rico desde sempre. Desde sempre. Ele possui essas mesmas riquezas por toda a eternidade. Então, irmãos, quando nós refletimos sobre aquilo que Paulo está dizendo aqui, nós verificamos que as riquezas de Deus, que Paulo intenta mostrar aqui, são a sua sabedoria e a sua ciência. Sabemos que Deus não se limita a essas riquezas, mas ele possui outras. Mas aqui, Paulo destaca isso porque ele está perplexo diante dessa sabedoria, diante de um plano tão perfeito de salvação. E ele mostra que essa riqueza, ela é tão profunda. Os juízos de Deus são tão insondáveis, que nós não conseguimos compreender o intento do Senhor. Nós não conseguimos entender a mente de Deus, porque como mesmo Paulo diz em 1 Coríntios 2,11, só o Espírito de Deus pode compreender a mente de Deus, porque penetra as profundezas de Deus. Nós não conseguimos entender, mas isso revela algo ainda mais impactante sobre nós mesmos. Porque se por um lado, a sabedoria e o conhecimento de Deus são perfeitos, por outro lado, a minha sabedoria e a sua sabedoria são imperfeitas. Porque, por mais que o homem consiga analisar desde átomos até galáxias, o homem não consegue compreender a mente de Deus. Por mais que o homem possa ter atitudes de sabedoria, nenhum homem conseguiu por si mesmo encontrar o caminho da salvação.
Todos nós precisamos, de alguma forma, sermos buscados por Deus por meio da pregação do Evangelho. Porque a Bíblia diz em Romanos 3,11 que não há quem busque a Deus. Nós, irmãos, andávamos perdidos, mas Deus foi ao nosso encontro por meio da sua igreja, pregando a sua palavra. Então, irmãos, a nossa sabedoria é limitada porque nós não entendemos e não conseguimos aplicar todas as coisas que Deus faz. Veja, isso revela também mais um fato a respeito da nossa pobreza. Deus é rico em sabedoria e ciência, porque sua sabedoria e seu conhecimento são perfeitos. Nós somos pobres em sabedoria e conhecimento, porque eles são imperfeitos. Mas, se nós não temos sabedoria suficiente para providenciar um caminho para a nossa salvação, significa que a nossa pobreza, acima de tudo, é espiritual. Significa, irmãos, que a nossa carência é maior do que nós pensamos e nenhuma formação acadêmica resolve esse problema. Nenhum ato de bondade humana resolve esse problema. Jesus disse em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. E aquilo que Jesus afirma naquele texto tem tudo a ver com essa afirmação a respeito da pobreza humana. Porque, irmãos, nós não conseguimos nos salvar. Somos como mendigos. Imagina só, tenta imaginar um mendigo doente, com as feridas abertas, não consegue se locomover. Ele carece da misericórdia e da graça de quem passa para se alimentar. Era assim que nós estávamos, perdidos em nossos pecados, transgressões, como mendigos, pobres. Mas a Bíblia mostra outros aspectos das riquezas de Deus que foram aplicados para que nós pudéssemos gozar da salvação. A Bíblia diz em Efésios 2, versículo 4, que Deus é riquíssimo em misericórdia. Esse Deus rico em misericórdia decidiu ajudar, prover salvação para esses mendigos, para esses que careciam de graça, simplesmente porque na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 4, eu quero ler com os irmãos, nós vemos um outro aspecto da sua riqueza. Romanos capítulo 2, versículo 4. Diz assim, Romanos 2, 4, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Veja, Deus, por ser bom, por ser riquíssimo em misericórdia, rico em bondade, Ele decidiu prover as circunstâncias para que nós pudéssemos nos arrepender, porque não há salvação sem o Evangelho. Não há salvação sem a pregação da palavra, por isso a Bíblia diz em Romanos ainda, como ouvirão se não há quem pregue? Era necessário que alguém pregasse o Evangelho a nós, e não só isso, era necessário que o Espírito Santo acompanhasse a pregação do Evangelho, para que nós fôssemos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, pois do contrário nós não nos salvaríamos. Do contrário, irmãos, guiados pela nossa sabedoria, nós caminharíamos para o inferno. Então Paulo, ao dizer cada uma dessas verdades, ele entende que só nos resta glorificar a Deus. Porque Deus usou a riqueza da sua sabedoria e do seu conhecimento para elaborar um plano perfeito. Um plano que podia resolver, solucionar aquilo que o pastor Paul Washer chama de o grande dilema das Escrituras. Como poderia um Deus justo justificar
pecadores e ainda permanecer justo. Como poderia, irmãos? Vamos pensar, se talvez você não tenha um filho pequeno, eu tenho, e consigo imaginar isso de maneira mais viva, mas há algo que causa indignação em todos nós, que é a pedofilia. Por mais que você não tenha uma criança em casa, você se indigna, isso causa ojeriza em você, um crime hediondo. Imagina só, se um homem, ele abusasse de uma criança, talvez do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho, ele fosse flagrado no delito, então, ele fosse levado pela polícia, então, no momento do julgamento dele, o juiz dissesse que ele estava absolvido. O que você pensaria desse juiz? Por mais que o juiz dissesse que ele era muito amoroso, muito compassivo e misericordioso, rico em bondade e misericórdia, ainda assim você ficaria indignado. Porque pareceria que alguma coisa estava errada. Então, se Deus perdoasse os homens, sem que o pecado fosse punido, como Deus poderia ser reconhecido como justo? Nós pensaríamos que Deus seria injusto, assim como pensaríamos que aquele juiz seria corrupto ou louco. Mas Deus não é injusto e nem louco. E Ele realizou isso. Mas como pode Deus ter feito isso? Paulo explica em Romanos capítulo 3, eu quero ler com você também, Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21, onde a Bíblia diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus aplicou a sua justiça, punindo os pecados, derramando a sua ira sobre Jesus. O pecado não ficou impune. O meu e o seu pecado foi pago por Cristo na cruz. Ele nos substituiu. Ele morreu no nosso lugar. E só por causa disso, agora, quando nós manifestamos a fé em Jesus Cristo, quando nós dizemos que confiamos somente nos méritos de Jesus, então é que nós somos declarados justos diante de Deus, ou seja, inocentes. Porque Jesus, Ele não só morreu na cruz por nós, mas também Ele viveu por nós uma vida perfeita. Jesus não pecou. Ele cumpriu toda a lei, aquilo que nós não conseguimos fazer. Então Ele ofereceu o sacrifício perfeito, mas também ressuscitou, mostrando que o seu sacrifício foi aceito, porque todo o preço pelo pecado foi pago. Se não fosse pago, Ele permaneceria morto. Então a verdade da riqueza de Deus, que tem seus aspectos demonstrados aqui no versículo 33, em sua sabedoria, na sua ciência, elas revelam também para nós
que Deus toma decisões que nós não entendemos. Mas as decisões de Deus são boas, são perfeitas. Nós não conseguimos saber o que Deus vai fazer amanhã. Por isso nós não agendamos milagres, por exemplo. Não sabemos o que Deus vai fazer, nós não conhecemos. Mas sabemos que Deus vai fazer melhor do que nós poderemos fazer. Nós não compreendemos o intento do Senhor. E por isso, nós sabemos também, por causa da nossa limitação em compreendê-lo, que nós não podemos dizer a Ele o que Ele tem que fazer. Sua sabedoria é perfeita, seu conhecimento perfeito. E a sua bondade, a sua misericórdia não tem fim. Por isso, nós confiamos nos seus desígnios. Confiamos no que Ele faz. Porque cremos que tudo que Deus faz é bom. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, a respeito do texto que lemos e dessa temática, verdades fundamentais, é que uma outra verdade que salta aos nossos olhos ao lermos esse texto é que Deus não precisa de nós. Veja, o apóstolo Paulo diz que, ele faz uma pergunta, né? Ele está citando um texto de Isaías, ele diz, quem foi seu conselheiro? E prossegue dizendo no versículo 35, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Veja, Deus não precisou que alguém lhe desse conselhos, Deus não precisou que alguém lhe desse um presente para que ele ficasse obrigado a retribuir, mas simplesmente Ele fez. Irmãos, e quando nós pensamos nessa afirmação, que Deus não precisa de nós, pois Ele não precisa de conselheiros, Ele não precisa de presente, talvez isso cause estranheza, porque pode parecer que Deus não se importa conosco. Mas, ao contrário, o que eu quero dizer com essa afirmação é o mesmo que eu entendo que Paulo quer afirmar aqui. Quero falar sobre a graça de Deus. Deus não precisa de nós. Por que Deus nos criou? A Bíblia diz em Isaías 43, versículos 6 e 7, que Deus nos criou para a sua glória. Mas, será que Deus não tinha glória na eternidade? Ele não recebia glória na eternidade? Eu quero que você leia comigo João capítulo 17. João capítulo 17, Jesus, ele faz uma famosa oração, na qual ele começa dizendo assim, João 17, versículo 1, diz assim, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos aos céus, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Vemos que as pessoas da Trindade glorificam uma a outra, e isso já acontecia antes que o mundo existisse. Então, Deus nos criou para a sua glória, mas não porque lhe faltava glória, mas simplesmente porque Ele quis. Deus nos criou para sermos o objeto do seu amor, não somente porque faltava alguém para amar, porque existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus nos criou para se relacionar conosco, não porque não houvesse alguém para ele se relacionar, existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então simplesmente Deus criou porque Ele quis. E a criação por si só, irmãos, já é um ato de graça. Porque veja bem, talvez você nunca tenha feito essa pergunta, mas essa pergunta é feita com muita frequência quando nós tentamos falar do amor de Deus para alguém, falar de Cristo. As pessoas perguntam assim, olha, se Deus sabia que o homem ia pecar, por que Ele criou o homem a si mesmo?
assim mesmo. E, no primeiro momento, parece que isso desmonta todo o nosso raciocínio. E parece que, de alguma forma, Deus nos fez já para sofrer. Mas, quando nós pensamos na riqueza da ciência de Deus, temos que concluir que Deus sabia não só que o homem ia pecar, mas Deus sabia que a solução para o problema do pecado custaria a vida de seu único filho. Ele sabia. E mesmo assim Ele decidiu nos criar. Mesmo sabendo que algo inédito na relação da Trindade aconteceria. O Pai derramando a ira sobre o Filho, uma relação eterna de amor. Algo que levaria Jesus a suar sangue. E por isso Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice, irmãos, não era a cruz em si, não eram as chicotadas dos romanos, não eram os pregos que seriam cravados nele. O cálice, irmãos, era a ira de Deus. Como diz Apocalipse 14:10, o cálice da ira. Deus derramaria a ira sobre o próprio Filho, e Deus mesmo assim, mesmo sabendo disso, Ele decidiu nos criar. Então, a criação por si só já mostra a graça do Senhor. Ele não precisava fazer isso, porque Ele não precisava de glória, não precisava de alguém para amar, não precisava de alguém para se relacionar, mas Ele decidiu criar por pura graça. E quando o homem peca, irmãos, Deus podia ter fulminado o homem naquele momento, mas Ele não fez isso. Ele ainda deu o privilégio de o homem viver neste mundo, porque até mesmo aqueles que reclamam deste mundo desfrutam de suas benesses, porque Deus faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos. Dizemos, irmãos, às vezes que não gostamos desse mundo. Alguns dizem que o inferno é aqui, irmãos, mas nós desfrutamos de muitas coisas boas nesse mundo, ainda que seja uma realidade corrompida. A natureza ainda é a natureza de Deus, e nós desfrutamos de suas belezas, do alimento que provém dela. E Deus nos permitiu. Ele podia ter matado o homem naquele momento, então Ele deu a morte física, também como um ato de graça, para que durante o período da sua vida, você possa ouvir o Evangelho e se render aos pés de Cristo. Veja, mas o mais interessante nisso tudo, é que todas essas coisas, todas essas manifestações graciosas por si só, elas só foram produzidas por causa da cruz. Deus só decidiu nos criar, porque antes Ele decidiu enviar seu Filho para morrer por nós. Então nós fomos criados por causa da cruz. Deus decidiu adiar o juízo, para que após a morte seguisse o juízo, por causa da cruz. Para que o Evangelho fosse pregado enquanto estamos vivos, para que aqueles que se renderam aos pés de Cristo possam desfrutar da eternidade com Ele. Então tudo isso Deus fez por causa da cruz. E Deus não precisava fazer nada disso. Ele não precisava me salvar, não precisava te salvar, mas Ele fez. Simplesmente porque Ele quis. Então nós vemos, irmãos, claramente aquilo que vai ser afirmado por Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 22, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E, irmãos, mas na lógica da retribuição, na lógica humana, nós pensaríamos justamente o contrário. Nós pensaríamos, por exemplo, que poxa, eu ouvia um ditado quando eu era mais novo, né?
as pessoas diziam, olha, quando tinha uma briga, alguém dizia assim, olha, antes de chorar a minha mãe, que chora é a mãe dele mesmo. Então, nós vivemos nessa lógica de retribuição. Então, se fôssemos nós, imagina, claro, algo impossível. Mas se você, no lugar de Deus, fosse você criaria alguém que custaria o sofrimento do seu filho? A nossa lógica, irmãos, ainda, mesmo diante de toda essa graça, ainda espera alguma justiça da parte do homem. Ainda espera alguma bondade. Porque, irmãos, nós não conseguimos entender plenamente como nós podemos ser salvos sem fazermos nada. Não conseguimos entender uma verdade que aparece nos Salmos, no Salmo 103, versículo 10, que como Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Por isso que alguns costumam dizer assim, poxa lá, viveu fazendo um monte de besteira, agora está na igreja, agora é crente. As pessoas não entendem porque esperam algum ato de bondade. Mas a verdade bíblica marcante é que o melhor dos homens ainda é um pecador. E o salário do pecado é a morte. O melhor dos homens ainda é um pecador. E nenhum de nós escapa essa realidade. Nem nós que já nos convertemos. Nós pecamos, irmãos. Pecamos uns contra os outros. Pecamos contra Deus. Nós falhamos e falhamos e falhamos. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 7:20 que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Nós, irmãos, não conseguimos nos salvar. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 20, que se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, não veremos o reino dos céus. Os escribas e fariseus acreditavam numa retidão meramente exterior. Eles queriam fazer as coisas corretas, se apegavam aos detalhes, mas no seu coração, eles estavam distantes de Deus. Por isso, se você perceber no Sermão do Monte, depois do versículo 20 do capítulo 5, Jesus começa a falar sobre as questões do coração. Ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, o que disseram lá na sinagoga, quando leem as Escrituras e explicam, ouviram o que disseram. Eu, porém, vos digo. Jesus disse, olha, disseram que você não deve matar, mas eu digo que mais do que não matar, você não deve se encolerizar contra o seu irmão, porque aquele que no seu coração fizer isso, já cometeu homicídio. Porque o pecado começa no coração. Então, se você vive de maneira reta e acha que, de alguma forma, você conseguiu alcançar a sua salvação dessa forma, é preciso examinar o coração. Porque se nós conseguimos escapar dos olhos dos homens, é certo que não conseguiremos escapar dos olhos de Deus. Porque Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Cada pensamento mau, cobiçoso, que nós já tivemos em algum momento, Deus conhece. Gosto também de uma ilustração que o pastor Paul Washer ele faz ao tratar desse assunto. Ele diz que se nós conseguíssemos captar todos os pensamentos que nós tivemos desde o momento em que nós nascemos até este ponto e exibíssemos aqui no telão, cada um de nós ficaria envergonhado e nunca mais voltaremos aqui, porque nós somos pecadores, pensamos mal uns dos outros, pensamos mal de nós mesmos.
E para nós sermos salvos, precisaríamos ser perfeitos. Mas nós não somos perfeitos. Por isso Cristo veio e viveu uma vida perfeita em nosso lugar. Cristo não só nos substituiu na cruz, mas Ele nos substituiu na justiça, na retidão. Que Ele viveu, Ele cumpriu a lei. Ele obedeceu os termos que Deus fixou lá no Éden. Quando Deus falou com Adão, que ele poderia comer de todas as árvores do jardim livremente, mas que ele não comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Deus estabeleceu os parâmetros. Obedeça e você vai viver. Desobedeça e certamente você morrerá. Adão não conseguiu, falhou. Então, veio Cristo e cumpriu os termos dessa aliança que Deus firmou com a humanidade lá no princípio. Por isso, irmãos, há essa vinculação entre nós e Adão, e pela fé entre nós e Cristo. Porque o primeiro Adão não conseguiu cumprir, ele falhou. Mas o segundo Adão, o último Adão, Cristo, ele veio e cumpriu, ele obedeceu fielmente. E por causa disso, nós podemos ser salvos. Terceira coisa que quero destacar, irmãos, é que uma verdade fundamental relacionada a esse texto é que Deus deve ser glorificado. Veja, versículo 36 diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmãos, mesmo sendo dono de tudo, Deus decidiu compartilhar tudo conosco. Ele até mesmo compartilhou algo dos seus atributos. Embora tenhamos sido corrompidos pelo pecado, nós ainda temos conhecimento, imperfeito, mas ainda temos conhecimento. Ainda temos alguma sabedoria, imperfeita, mas temos. Mas Deus também compartilhou a criação conosco. Irmãos, e se nós pensarmos que a obra redentora do Todo-Poderoso é motivo de sobra para nós o glorificarmos, porque embora todas as coisas pertençam a Ele, embora Ele não precise de nós, Ele decidiu compartilhar tudo conosco. Logo, nós devemos glorificá-lo em todas essas coisas. Por isso, em 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque em todas as coisas, irmãos, nós devemos glorificá-lo, nós devemos adorá-lo, porque glorificar tem a ver com adoração. Isso não significa, irmãos, que nós vamos sair por aí cantando. Vamos viver o tempo todo cantando, porque precisamos adorar a Deus em todas essas coisas. Não. O primeiro culto registrado na Bíblia não teve música, mas teve sacrifício. Caim e Abel, eles apresentaram ali sacrifícios ao Senhor. Mas isso também chama a nossa atenção para uma verdade profunda. A adoração não pode ser aprendida. Adão ensinou os seus filhos como cultuar a Deus. E nós deduzimos isso porque eles praticam aquilo do nada. Como eles descobriram isso? Adão ensinou. Mas perceba que Adão ensinou os 2 filhos. Mas apenas o sacrifício de um foi aceito. E nós nos perguntamos, não há uma explicação no texto. E se nós pensarmos, irmãos, a partir de nossa perspectiva, o que seria mais bonito
Se nós pensarmos na beleza, um cesto cheio dos frutos da terra, ou um animal degolado, sangrando. O animal degolado foi a oferta de Abel. Os frutos da terra foram a oferta de Caim. Aos nossos olhos, seria muito mais bonito. Imagina só, você tem 2 filhos, e eles trazem para você presentes. Um traz um passarinho morto e o outro traz uma maçã. O que você vai gostar mais? Mas Deus, Ele enxerga o coração. A adoração de Abel foi produto de um coração regenerado. De alguém que estava numa relação íntima com Deus. Por isso ele foi aceito. A adoração não pode ser aprendida, irmãos. Ela precisa resultar do novo nascimento. Isso deve ser natural. Por isso, e aí sim faz mais sentido aquilo que nós lemos no capítulo 12 de Romanos. Após fazer essa declaração, capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Vocês viram essa compaixão que eu estava falando? Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, Paulo entende que o resultado disso, ele não somente canta, irmãos, ele não somente exalta a Deus da maneira correta, mas Paulo, ele parte para a prática. Até o capítulo 11, ele estava falando da doutrina, falando do evangelho, falando sobre a salvação, justificação pela fé, mas a partir do capítulo 12, ele começa a fazer aplicações práticas dessas verdades. Então ele diz: olha, tudo aquilo que eu falei com vocês sobre Deus salvar o homem pela graça, justificar pela fé, tudo isso tem que ter como resultado um sacrifício vivo. O sacrifício só pode ser vivo se o homem for vivo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e transgressões. Efésios 2, versículo 1. Estávamos mortos, mas Deus nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Então agora, irmãos, veja, nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, onde o seu corpo estiver, e não somente no templo, onde o seu corpo estiver, a santidade deve continuar sendo o seu alvo. Onde o seu corpo estiver, a glorificação do Senhor deve continuar sendo o seu alvo. Isso deve ser resultado dessas verdades que você compreendeu. Você entende? Olha, eu não merecia nada. Eu merecia a condenação eterna. Porque, irmãos, nós ofendemos a um Deus santo. E quando nós pensamos num Deus santo, irmãos, nós pensamos num ser único e incomparável. Ninguém é como Deus. Ele merece honra, glória e louvor, porque Ele faz todas essas coisas, como declaramos aqui, sem precisar fazer, simplesmente porque Ele quis. Ele mostra graça, Ele mostra amor, Ele demonstra a sua riqueza de misericórdia e bondade, e a sua graça é mostrada de maneira escandalosa no sacrifício de Cristo. Então, nós ofendemos esse Deus com os nossos pecados. Nós nascemos assim. E desde a mais tenra idade, começamos ofendendo Deus. E uma vida de ofensas a Deus. Como nós poderíamos achar que Ele tinha a obrigação de nos salvar? Porque
Deus é bondoso. E sendo bom, como falamos, Ele tem que ser justo. E sendo justo, Ele tem que punir os pecadores. Mas Ele decidiu nos salvar. Então, nós precisamos entender a grandiosidade desse presente e glorificá-lo em tudo que nós somos. Porque quanto mais precioso Deus for para nós, mais nós buscaremos adorá-lo, mais nós buscaremos a santidade. Por isso é importante refletir sobre essas verdades, por isso elas são fundamentais. Quanto mais eu refletir sobre a grandeza de Deus e sobre a falibilidade humana, a falência da minha alma, então mais intensamente eu vou desejar servir e adorar esse Deus. Então onde o meu corpo estiver, ele deve ser um local de adoração. Ele deve ser o antigo sacrifício que era oferecido como um culto ao Senhor, mas agora são os nossos corpos. Onde nós estivermos, nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, ainda que não haja canções. Nos nossos trabalhos, na escola, nos nossos relacionamentos, em todo lugar, irmãos, nós devemos glorificar a Deus com tudo que somos, com as nossas palavras, nossos pensamentos. Nós devemos confessar os nossos pecados e querer sempre melhorar para Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não podemos tomar a forma deste mundo, mas precisamos a cada dia buscar o objetivo de Deus, que é nós tomarmos a forma de Cristo, nós sermos conformados à imagem de seu Filho. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu propósito. Mas quando nós seguimos em Romanos, eu quero ler com você esse texto lá, Romanos 8. Romanos 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 29, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, o bem daqueles que amam a Deus é ser conformado à imagem de Jesus. Esse é o bem que Deus nos prometeu, esse é o bem que nós devemos perseguir. Essa deve ser a nossa adoração. Isso só pode acontecer se nascermos de novo. Mas nós não podemos provocar esse nascimento é provocado por Deus, por meio da pregação do Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho, você tem essa oportunidade também de nascer de novo. Por isso a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 6, que as palavras que nós ouvimos de Deus devem estar no nosso coração. E nós devemos, do nosso coração, compartilhar com o coração dos nossos filhos, assentados, andando, e devemos compartilhar com o coração de qualquer um com quem temos contato, porque essas palavras devem estar nos umbrais da nossa porta, como diz o texto lá de Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ou seja, é de um coração para o outro, é de alguém que nasceu de novo, para alguém que precisa nascer de novo. É assim que nós devemos apresentar essas verdades, irmãos, para que haja oportunidade de novo nascimento. E parte essencial dessa missão que o Senhor nos deu, está em não se amoldar, não tomar a forma do mundo. Porque precisamos glorificá-lo por meio de nossas atitudes. Porque Ele deve ser glorificado. Não porque Ele realiza milagres, ou porque nós queremos que Ele realize, mas simplesmente porque Ele é assim. Porque Deus é rico em misericórdia, rico em bondade. Porque Ele é rico em sabedoria. Enquanto nós somos pobres, o Deus rico decidiu nos salvar. Enquanto nós somos pecadores, o Deus Santo estendeu a mão de graça. Enquanto nós não sabíamos para onde ir, Ele foi ao nosso encontro levando o Evangelho, levando Cristo. E agora, enquanto você reflete sobre essa mensagem, o Espírito Santo fala ao seu coração também sobre essa necessidade.
Porque, irmãos, como nós lemos aqui, Paulo apresentou toda a mensagem do Evangelho. E a partir do versículo 33, ele exalta o Senhor. Mas, a partir do capítulo 12, ele mostra que toda essa mensagem requer uma atitude. Dos cristãos, uma atitude que desemboca na prática diária da palavra a fim de glorificar a Deus. E do não cristão, uma atitude que requer o seu arrependimento. Porque Jesus começa a pregar o Evangelho, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. É necessário se arrepender e crer. Não se trata da mera filiação a uma igreja. Não é porque você gostou das canções, ou porque você gostou do tratamento que recebeu. Mas porque você entendeu essas verdades fundamentais. O Espírito Santo falou ao seu coração, então você precisa se arrepender e crer. Porque do contrário, ainda que Deus seja rico em misericórdia, rico em bondade, sabedoria, ciência, sem Cristo, só resta a condenação eterna. Sem Cristo, não é possível ir ao céu. Você pode ir a muitos lugares sem Cristo, mas não para o céu. E um dia, todos nós nos encontraremos com o Deus Todo-Poderoso. Porque há uma verdade profunda nas Escrituras. O mesmo Deus que oferece salvação, Ele também é o juiz. E no final, todos compareceremos diante do seu tribunal. Então, fica a pergunta: o que você vai dizer quando Deus te perguntar, por que eu tenho que te deixar entrar no meu céu? Essa pergunta não vai existir, né? Isso aqui é uma conjectura que nós usávamos para recenseamento religioso, né? Nós fazíamos evangelização, mas a verdade é que não há justificativas. Essa é a verdade destacada nessa ilustração. Não há justificativas. Só Cristo pode prover justificação para o homem. Sem Cristo não há salvação. Eu quero te dar a oportunidade, você que ouviu a palavra do Senhor, que Deus falou ao seu coração, entendeu e você se arrependeu dos seus pecados. Quero te dar a oportunidade de compartilhar com a gente isso que aconteceu no seu coração. E se isso aconteceu de fato, levanta a tua mão e nós vamos orar juntos neste momento. Se de fato aconteceu essa operação miraculosa do Senhor no seu coração, que não depende do pregador e não depende de nada que fizemos aqui. Levanta a tua mão e nós vamos orar por você, reconhecendo que é a riqueza de Deus quem proporciona isso. E se não há ninguém, nós vamos orar. Vamos dar graças a Deus. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é glorificado desde a eternidade. O Senhor é rico desde a eternidade. O Senhor é amor desde a eternidade, Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostrou graça também desde a eternidade, planejando a redenção ainda que nada houvesse sido criado. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor realizou. Só nos resta agora, ó Deus, te exaltar, te glorificar, reconhecendo essas verdades fundamentais
E fazer isso, ó Deus, por meio de nossas vidas, na conduta diária. Ah, Senhor, ajuda-nos para que te glorifiquemos em todo momento, Pai. Ó Deus, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.